A polícia de São Paulo vai apurar as agressões sofridas pelo meia Luan, do Corinthians, dentro de um motel. Vocês devem ter visto essas imagens, né? O caso aconteceu na madrugada de ontem, mas o jogador ainda não registrou um boletim de ocorrência. Quem tem os detalhes é Ivan Brandão. Que história cabulosa, Ivan, bom dia. Mais um caso aí, né? Daqui a pouco a gente, como disse o nosso comentarista, narrador Marcelo Duó, a gente vai noticiar a morte de um jogador. Porque, enfim, acaba saindo do controle, né? A Polícia Civil está investigando a agressão ao meio atacante do Corinthians. Ele estava num motel e, enfim, foi abordado aí, assediado e agredido por esses, como diz a própria nota do Corinthians, né? Supostos torcedores. As agentes foram acionadas na madrugada de terça-feira, como você falou, por funcionários do próprio estabelecimento, do motel que fica na Barra Funda, na zona oeste da cidade de São Paulo. A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva disse que analisa essas imagens de câmera de segurança, também de redes sociais, porque esses idiotas que foram até o motel comemoraram isso como um troféu nas redes sociais, postando fotos, inclusive, nos perfis deles. Só que, como você falou, o jogador não registrou um boletim de ocorrência ainda, né? E isso pode atrapalhar um pouco as investigações. Provavelmente com medo desses bandidos. Com muito medo. A única coisa, né? A única fala, né? Não foi nem uma fala, mas manifestação do Luan foi uma foto que ele postou na internet, mostrando a bermuda dele ensanguentada. A gente tá vendo as imagens na nossa live, mas a gente tem o áudio delas aí também para ter uma ideia de como foi essa agressão ao jogador. Vai sair Gavioso! É o Gavioso! É o Gavioso! Aqui não é brincadeira não, xará! Vambora! Vai fora! Deus do céu. Chega aí, não pode. Isso é só pra ilustrar pra quem tá no DAI, pra quem tá... É um negócio tão surreal, tão bizarro. Eu fico imaginando, os outros quartos desse motel estavam ocupados também, muito provavelmente. Você imagina as outras pessoas, outros hóspedes, porque eles estão hospedados, né, nesse local, com essa zona literalmente acontecendo do lado de fora. É bizarra. Essa situação é bizarra. Esse crime que foi cometido contra ele é bizarro, né? É uma selvageria, né, Carla? Dá a impressão de um negócio meio medieval ali. Eles agarram o pescoço dele. Estão levando as bruxas pra fogueira, aos gritos, aos berros. Cara, uma selvageria. Lembrando que o Luan não tá jogando, né? E a exigência, se é que eles podem exigir alguma coisa desses torcedores, é que ele rescinda o contrato com o Corinthians, porque ele ganha um salário, na visão desses torcedores, ele ganha um salário muito alto para não estar jogando, e a exigência é essa, saia do Corinthians, né? O que a gente consegue escutar ali, vai embora do timão, e enquanto eles agarram ele pelo pescoço. E aí eu falei aqui da falta do boletim de ocorrência, né? A gente repercutiu esse caso aí com os nossos comentaristas aqui na Band News FM. O Chico Garcia, por exemplo, falou justamente isso, que ao optar por não registrar o boletim de ocorrência, o Luan escolhe não continuar em briga com a torcida, mas fazendo isso ele tira da polícia alguns meios de aprofundamento da investigação. A polícia teria todos os instrumentos, né, para poder levar adiante com... os caras postaram foto, eles mesmo se autodenominaram ali, com perdão da redundância, os autores, né, do crime. Então, a polícia teria todos os artifícios possíveis para dar seguimento, mas, enfim, esbarra, né, em algumas questões de leis, enfim, né. Bom, o Corinthians se manifestou por meio de uma nota, né, declarou que recebeu com tristeza e indignação a notícia de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores, mas torcedores identificados e que fizeram questão de dizer a qual torcida, né, pertencem, que é a Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians. O clube falou que acompanha a apuração dos fatos, está oferecendo o suporte necessário ao jogador. O Corinthians disse que lamenta esse momento de intolerância que domina o futebol brasileiro, que diz que nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta. O narrador da Band News FM, Marcelo Duó, sugeriu que os jogadores se organizem e paralisem até o futebol brasileiro antes que aconteça uma grande tragédia.
ou jogador de futebol que se une para brigar por uma lei que o protege até demais, porque se acontece isso que está acontecendo com o Luan é porque existe uma proteção legal ao jogador de futebol que permite a ele ganhar uma grana sem que ele atue, sem que ele performe, e contra isso eles vão lá antes do jogo e botam a mão na boca. Então cabe aos jogadores de futebol se organizarem como foi o movimento Bom Senso e pararem o futebol brasileiro, porque se eles não fizerem uma greve geral, parar um fim de semana de futebol, para isso parar, ninguém vai fazer nada. E em breve a gente vai anunciar a morte de alguém aqui. É isso. E bom, para lembrar que esse não é um caso isolado, né? Nem só no futebol, mas também em relação ao Corinthians, né? A gente lembra que no final do mês passado o ônibus do Corinthians chegou a Santos para jogar o Clássico. Eles chegariam um dia antes, né? Para dormir em Santos, mas foi recebido a pedradas, tiveram que voltar para a capital paulista. Aí no dia seguinte, no Clássico, houve aquele episódio também, né? Dos torcedores que arremessaram sinalizadores e fogos de artifício em direção ao gol onde estava o Cássio. Aí torcedores do Santos que fizeram isso. Inclusive o Santos foi punido, a gente lembra aqui também. E hoje mais cedo a gente lembrou com os nossos colegas lá do Rio de Janeiro, Vasco e Goiás em São Januário, sinalizadores arremessados em direção ao campo, depredação do lado de fora ali do estádio, mais casos de violência envolvendo o futebol brasileiro. Santos e Vasco, como eu falei, inclusive estão jogando com portões fechados como forma de punição por esses casos de violência dentro dos estádios. Ô, Sheila, isso aqui não é uma provocação futebolística, tá? Eu nunca vi o Corinthians num momento tão deprimente. Dentro de campo é o que menos importa agora. A diretoria vai lá, aquela que lança a campanha Respeita as Minas, e contrata um cara que foi condenado por um estupro. Aí a torcida faz o que fez no caminho dos jogadores para Santos e agora faz o que fez com o Luan, um cara que não tá nem jogando. Foi no motel porque o Luan lá estava. Mas você tem alguma dúvida de que esses caras invadiriam, por exemplo, a casa do Luan, com família e tudo? Não falta mais nada. Invadem o CT, invadem o local de trabalho deles. Aí o presidente é criticado pela baixíssima qualidade do seu trabalho, pelo Casagrande, vai lá e fala que o Casagrande é o pior jogador da história do Corinthians. Para, né, cara? O Duílio não cara, aceita tudo crítica, errado, né? Tudo errado. Duílio não lida bem com crítica, não sabe responder a críticas. Agora, muito me espantam os torcedores que fazem protestos e são valentões diante de um jogador e não vão cobrar quem paga esse salário para o Luan. Não vão cobrar diretamente, não cometer violência, não cometer crime, mas cobrar a diretoria do Corinthians. Cobra de quem concordou com esse salário do Luan, de quem contratou o Luan. Agora vai cobrar, vai para cima do Luan? O jogador... Ele aceitou a proposta. Ele tá lá. O Sandro lembrou o Sandro lembrou de outro caso aqui do Cássio. Você tá falando do Luan que não tá jogando, mas o Cássio, que é goleiro, talvez o maior ídolo da história do Corinthians, recebeu ameaças de morte, né? A esposa dele recebeu foto de armas. Lembra disso? No ano passado. O Cássio, cara. O Cássio. O Cássio. Se os caras fazem isso com o Cássio, o que farão com qualquer outro jogador aí que não tem esse status de ídolo? Vem cá, eles esperam conseguir o quê com isso? Quem é que vai querer jogar num time com esse ambiente? Que você é arrancado do lugar em que você está e passa por um momento de terror como esse. É uma gente criminosa, esse é o nome, não é torcedor mesmo. E, aliás, quando a gente fala, a gente vai esperar o quê? Alguém morrer? A gente já viu mortes envolvendo futebol em campo. Lembra do torcedor que morreu a pauladas? Em que ano foi aquilo? 95? 95, Márcio, 95, no estádio do Morumbi. Não foi? Isso pra mim foi muito marcante. Não, essa imagem muito marcante. Foi no Pacaembu? Essa imagem é muito marcante. Torcedores já morreram. Aí falta o quê? Falta um jogador morrer pra mudar? É gente criminosa, e gente criminosa que se orgulha do que faz. Porque vai numa rede social na sequência, posta foto, todos eles com o rosto ali para todo mundo ser identificado, para a polícia identificar. Eles têm orgulho e não se intimidam. Eles intimidam os outros e não se intimidam. Não tem medo de nenhuma punição, porque mostram o rosto, tem lá a arroba marcada de cada um deles, a localização de onde eles estavam logo após terem cometido o crime. Então eles não têm medo de nenhuma punição. Tem orgulho, troféuzinho do que fizeram. É uma gente criminosa, uma gente bandida. E rapidinho, só pra gente dizer que eles podem ser vítimas também, né? Morreu um torcedor do Corinthians atingido por um rojão em Belém, no jogo do Corinthians e Grêmio. Ele foi atingido pelas costas. Tem gente lembrando aqui do caso lá de 2013, né? Do torcedor do São José, que foi atingido por um rojão da torcida do Corinthians também. Um sinalizador. Como é que era o nome daquele menino? Eu tô tentando pegar aqui. Kevin Espada. Isso. E, enfim, é só pra ilustrando que é uma escalada, daqui né? a pouquinho a gente vai ver uma execução em praça pública de um jogador, né? Não
Enfim, não sei mais quais degraus a gente pode subir nessa escalada de violência aí. Isso precisa ser separado agora. E o Luan, eu entendo que ele esteja com medo, intimidado, assustado, mas ele tem a obrigação de fazer um BO contra esses caras, para que a polícia possa trabalhar. Obrigado, Ivan. Valeu.